Bom dia, alunos. Hoje, 20 de agosto. Então, um salve para o Iguita, para os alunos lá do salão do Iguita do Corte, Salviano, Fábio, outros que estão devendo atividades do PET. Mazagão, ok? Estou aguardando. PET 3. Então, hoje são 80 anos do assassinato do Leon Trotsky na cidade do México. Então, essa história é muito controversa. Vamos falar um pouco dela aqui. Então, Trotsky nasceu no final do século XIX, de uma família de classe média da Ucrânia, mais especificamente de Odessa, né? Uma cidade que a família era de comerciantes, judeus comerciantes. Ele não foi criado assim com uma fé religiosa fanática, não, até porque tinha muitas restrições para os judeus exercerem sua religiosidade na Rússia czarista. Então existiam massacres de judeus chamados pogroms. Então Trotsky, ao lutar pela revolução contra o czar, estava lutando também por sua família, pela liberdade religiosa, pelo seu grupo religioso étnico. Fora que muitos revolucionários, como Marx, foram judeus. Mas Marx também não era religioso, né? Mas, bom, aí o pai de Marx era um convertido ao protestantismo para poder advogar. Mas, bom, aí Trotsky participou do jornal Iskra e, desde o início, ele tinha uma família letrada, que falava várias línguas, ali em Odessa, bem cosmopolita. Desde o início mostrou brilhantismo, facilidade para redigir, para falar em público, tinha facilidade com as matemáticas. Então, sempre foi uma figura destacada, brilhante, né? A questão é que ele tinha seus defeitos, uma figura um pouco vaidosa. Então, isso foi influente, foi importante posteriormente, influenciou. E depois de um tempo no Partido Social Democrata Russo, Trotsky se destacou por ser crítico a Lenin no momento do racha em 1903. Aí, depois da Revolução fracassada em 1905, o Partido Social Democrata Russo dividiu entre os bolcheviques, liderados por Lenin, e os mencheviques, dentre os quais um dos líderes era o Trotsky. Mas existiam outros, Martov, Yazanov e outros. Uma das críticas principais ali no racha é o seguinte: Lenin propôs, depois daquela derrota em 1905, um partido de vanguarda, de revolucionários profissionais. E o Trotsky propôs um PT, um partido social-democrata ao estilo dos países ocidentais, partido de tendências, não aquela organização que era o centralismo democrático que Lenin expôs, e Trotsky disse naquela época que ele provocaria substitucionismo. O que é isso? O poder sairia das bases do partido para o Comitê Central, e do Comitê Central se concentraria nas mãos de um ditador. E isso foi visto posteriormente para ser usado contra Stalin. Essa fala do Trotsky está no texto Nossas Tarefas. Ele também chama nesse texto Lenin de jacobino e ditador. Os trotskistas não gostam desse texto, não voltam muito a isso, porque revela esse antagonismo do Trotsky com o Lenin, no texto Nossas Tarefas, 1906. Posteriormente, o Trotsky apenas joga essa acusação de jacobino e ditador para o Stalin, mas ele prefere chamar de termidor, né? Não que jacobino seria elogio. Então, a tática do Trotsky mesmo estando num bloco de direita, dar berros e gritos de ultra-esquerda. Isso seria o esquerdismo, né? O cara tá na posição direita e berrar, cacarejar que ele tá propostas de ultra-esquerda para disfarçar. Então,
nesse período que estiverem rachados, Lenin e o Trotsky, em 1906 e 1917, que o Trotsky só entrou no Partido Bolchevique em julho de 17. Durante esse período todo ele foi menchevique. Viu, Vivi? Beijo, viu, Viviane? A Viviane, professora amiga, para quem eu queria mandar um salve, um beijo. Trotskista maluca, louca de amor. Viu, Vivi? Então é o seguinte, ao mesmo tempo que eles estavam no exílio, Stalin estava lá de organizador do partido na Rússia. Ele era mandado para a Sibéria, voltava. Mas Trotsky e Lenin ficaram um longo período no exílio. Quem ficou lá organizando o partido foi Stalin. Por isso que ele foi eleito secretário e hegemonizou depois. É um dos motivos. Apesar das brigas de Lenin e Trotsky ajudou Lenin no exílio, então havia uma questão emocional. Também quando o Trotsky entrou no partido em julho de 17, eles precisavam juntar o máximo de forças ali. A questão foi que aí voltando, quando o Trotsky dá uns berros de ultra-esquerda num bloco de direita, o Lenin responde: que suíno esse Trotsky, urso traiçoeiro, urso menchevique, falou com ele. Judas, urso menchevique, urso traiçoeiro. E aí as polêmicas continuaram. Trotsky lançou essa ideia da revolução permanente ali no começo do século, lançou que a revolução na Rússia seria socialista, mas ele era muito pessimista quanto aos camponeses, que eram a massa da população russa. Era um obstáculo a essa revolução que seria socialista. Então, eu acho que as coisas mais importantes que Trotsky fez são esses debates lá no começo do século XX. Eu gostei do artigo dele sobre Nietzsche. Alguns textos sobre arte e revolução acho que ainda estão valendo, né? Embora eu tenha compartilhado um texto do Lukács, aí que Trotsky falava em arte pura. Tem um manifesto interessante com o Herbert Breton, conversou com ele. Embora eles tenham lançado assim, uma bandeira anarquista. Para a arte tem que ter liberdade total, todo mundo faz o que quer. Só que o Estado ele tem que ter um norte. Então, qual é o norte que foi encontrado lá nos anos 20? Realismo socialista, porque tinha que ensinar os camponeses, os trabalhadores a ler. E esses romances épicos didáticos eram para ensinar as pessoas o socialismo, porque as pessoas não estavam convencidas. Entendeu? A revolução venceu naquelas cidades industriais, depois eles conseguiram convencer os camponeses com a distribuição de terras, com a proposta da paz, que efetivamente eles fizeram. Mas a revolução triunfou mesmo naquela maioria operária de onde é hoje São Petersburgo e Moscou, né? E com a promessa e a distribuição posterior de terra aos camponeses. Então, eu queria fechar, porque hoje é a morte, 80 anos da morte de Trotsky, né? Tem um filme muito bom sobre esse assassinato do Trotsky, do Joseph Losey. Então, se não me engano, chama o Assassinato de Trotsky mesmo. Narra esses últimos dias dele no Estado do México. E sobre esse assassinato, há duas versões, pelo menos, a trotskista e a do Estado soviético. O que se sabe, uma das hipóteses diz que quem matou o Trotsky foi um comerciante chamado Jackson Monard, ficou amigo dele e de início não entendia nada de política, não sabia a estatura da figura que ele estava ali, não entendia de política, achava que estava ali com uma figura qualquer. Ele foi levado lá pela namorada, Sylvia Orthoff, uma trotskista militante. Aí ele se politizou, Trotsky conversava muito com ele passou a escrever artigos. Mas a partir de certo momento, Trotsky disse ao Monard que era importante ele ir à União Soviética praticar atentados terroristas, sabotagem. E o Monard se revoltou, achou uma grande hipocrisia isso, e também devido a essa intervenção dele não permitiu o casamento, ele agiu sozinho e assassinou Trotsky.
Então tem uma motivação em parte passional, em parte o choque das revelações. A outra versão trotskista é que Monar seria um agente da KGB, porque havia uma sentença de morte para o Trotsky por colaboração com os nazis e os japoneses, advindo ali dos processos de Moscou, e esse agente da KGB, chamado Ramon Mercader, na verdade, praticou esse crime em nome da sentença de morte contra um espião, sabotador, colaborador dos nazistas. Aliás, essa é a hipótese. Tem um general russo, que agora o nome me foge, que disse, lá nos anos 90, que comandou essa ação antitrotskista no México, e de fato Jackson Monar seria um agente da KGB. Só que Jackson Monar cumpriu 30 anos no México, depois morou, se não me engano, em Cuba e na Tchecoslováquia, não soviética, mas não ocupou postos no Estado. Então tem um romance sobre isso, do Alejandro Padura, O Homem e os Cachorros, que me parece mistificar essa história. Jackson Monar, esse comerciante, chamado também pelos trotskistas de Ramon Mercader, alegou ter agido sozinho, que eu saiba, o resto da vida, estou aberto aí a contestações, alegou sempre o crime passional, e alegou ter sido usado por Trotsky, que, segundo um biógrafo como Bernard Patenaude, Trotsky não era tão hábil líder, não sabia manejar homens como um estadista, como Stalin. Ele fracassou nesse sentido. Então, ok, vamos ficando por aí. Bom dia, amigos.